Olá, bom dia a todos os amigos da TV 247. Hoje é dia 6 de outubro de 2020, 10 da manhã. Eu tenho a alegria de receber o professor Alisson Mascaro para mais uma entrevista aqui na TV 247 e que já chega cheio de elogios como do Ícaro Carvalho, dizendo esse é sensacional e essencial. Os elogios são para você, Alisson. Então, agradeço muito a sua presença, a chegada dos novos membros. Mas antes de mais nada, bom dia, tudo bem? Bom dia, estimado Leonardo Atucha, é uma alegria muito grande falar a você e a todas e todos da TV 247. Bom, eu que agradeço. Aqui, ó, o Zé Antônio fala, Mascaro é excelente, sabe o que diz e diz a verdade, sem subterfúgios, além de ser socialista. Alisson, eu vou começar com o tema do dia, porque foi a nossa manchete hoje de manhã, sobre uma especulação sobre o fato do ex-juiz Sérgio Moro estar cogitando a ideia de sair do Brasil, desistir de um projeto político para se tornar professor, provavelmente, nos Estados Unidos. É uma especulação, não sei se é verdade ou não. E aí tinha uma afirmação, aparentemente da esposa, dizendo, não, ele já fez o que deveria ter feito, já fez, já deu sua contribuição, não vai ser candidato e tal. Muitas pessoas viram no projeto Lava Jato, Moro, um projeto político, né? Mais do que um projeto de justiça, um projeto político para, de alguma maneira, combater a ordem anterior, os governos progressistas, populares, e trazer uma nova ordem ancorada na ideia de justiça. É ilusória essa ideia de que a Lava Jato foi um instrumento de justiça? Eu queria pegar o seu balanço a respeito da Lava Jato e também essa possibilidade de saída do Moro do Brasil. O juiz, depois ministro, e agora nenhum nem outro jurista, Sérgio Moro, efetivamente encarna o símbolo de um tempo da história do Brasil. Esta segunda década do século XXI é marcada pela destruição de uma certa ordem institucional no Brasil mediante a Operação Lava Jato, que estava profundamente ligada, inclusive, não só ao Ministério Público, mas ao Poder Judiciário do Paraná, com toda esta lógica que é encarnada na figura de Sérgio Moro. Eu penso que para aquilo que era o objetivo da Operação Lava Jato e do magistrado, efetivamente o que devia ser feito já foi feito. Portanto, a partir de agora, é espremer este limão, esta laranja, de vez em sai ainda algum suco residual, mas o fundamental já foi. A grande questão é o que foi feito. Qual é o balanço desse movimento da Operação Lava Jato? Prezado Atucha e todas e todos que me acompanham, eu imaginei que em algum momento o nosso país acordaria totalmente e perceberia que o Poder Judiciário, não falo todo ele, mas falo uma franja bastante relevante, foi o responsável imediato pela destruição das condições políticas, sociais e econômicas do país. Isto que talvez a esquerda já perceba, eu imaginei em algum momento que a população inteira, da elite econômica até os estratos pobres da população, a classe trabalhadora, todos perceberiam. Infelizmente, assim não foi. Eu quero propor aqui, Atucha, uma leitura que provavelmente será dos próximos anos. Tal qual Vargas, em algum momento, representou uma figura que foi importante para o capital, mas o capital não engoliu o próprio Getúlio Vargas. E hoje, passados desde 1954, quando ele se suicidou, de lá até hoje, nós não temos uma certa franja do país que aceite a figura do Vargas. Então não passa, o tempo passa e as pessoas não mudam. Da mesma maneira será com a Lava Jato e Sérgio Moro. Haverá quem residualmente acredite que eles fizeram efetivamente o limpa no país, porque esta leitura é a leitura fundamental para as classes econômicas e políticas dirigentes do país. Ela tem sempre que manter o padrão de um dito discurso liberal, ético das instituições, que um dia passou pelo Carlos Lacerda, que foi também bastante responsável pelo suicídio de Vargas, e chegou nos tempos de hoje na Operação Lava Jato, e no dia de amanhã chega em alguma coisa, porque, resumindo tudo isso, é o padrão UDN chegando no século XXI. Perfeito, mas quando você fala assim, quer dizer, olha, algumas pessoas precisam preservar a imagem de que fizeram uma limpa no Brasil. Ao mesmo tempo, né, muitas pessoas da própria esquerda falam, não, mas havia corrupção, havia desvios, e aí você tinha os exemplos, e mesmo com as alianças políticas, né, Eduardo Cunha. Então, como é que é possível
Até que ponto é possível separar esta limpa de um projeto político maior? Porque isso não se viabilizaria se não houvesse elementos objetivos de combate à corrupção também. Não tenho dúvida quanto a isso, e eu tenho uma tese ainda mais radical para ler neste momento presente. Não há nenhuma sociedade capitalista no mundo que não seja corrupta. Nenhuma. Porque havendo dinheiro comprando tudo, todas as pessoas estão sob o dinheiro. E é muito difícil resistir aos impulsos do capital. Porque, efetivamente, a pessoa troca de padrão de vida, ela se alicerça, ela tem uma casa melhor, talvez ela compre um liquidificador melhor para passar a pandemia batendo bolo de um modo mais razoável e coisas assim. Então, efetivamente, o problema não é os que governam. O problema é que qualquer máquina política da sociedade capitalista atende ao capital. Então, não adianta fazermos aqui um discurso moralista de dizer esta corrupção deu causa a esta operação jurídica. A pergunta é, por que algumas corrupções são combatidas e outras passam ao largo de qualquer problema social? Eu poderia dizer tranquilamente que a solução para o fim da corrupção é o fim do dinheiro, é o fim da empresa, é o fim das condições pelas quais um ser humano compra outro. Enquanto isso não acontecer, é um discurso de santidade no meio de uma algazarra. Eu ia falar aqui um termo mais chulo, mas vou evitar falar esse termo chulo, mas as pessoas já imaginaram que estou dizendo por aí. Então, efetivamente, não tem condição de nós enxugarmos o gelo. Porque se o Brasil tiver um comportamento empresarial ético, as empresas do Brasil perdem mercado no exterior para tantas outras do exterior que dão caixinha, que corrompem governos e outras mais, de tal modo que é um sistema de concorrência. Quem conseguiu azeitar a máquina da concorrência mediante forças legais ou ilegais, ganhou dinheiro. Quem não conseguiu, perdeu. Então, esse discurso da moralidade é verdade, toda a sociedade capitalista é corrupta, mas não necessariamente, então, nos faz imaginar que esta seletividade do combate à corrupção seja apenas contra a esquerda. Deveria ser também contra todo o capital. E aí seríamos, então, um Savonarola, aquele juiz ou aquele teólogo católico italiano, lá da Idade Média, final da Idade Média e Renascimento, que mandou prender todo mundo. Então, ou a gente prende a sociedade capitalista inteira, ou acaba com o capitalismo. Pasme, Leonardo e todas e todos que me acompanham. É mais fácil acabar com o capitalismo. Vamos falar sobre isso mais adiante. Mas antes de falar sobre o fim do capitalismo, vamos falar sobre o fim da Era Vargas, né? A Neda Dolcidar está dizendo o seguinte: a necessidade de destruição da Era Vargas foi expressa em voz alta pelo FHC há décadas. O Fernando Henrique expressou esse desejo e não conseguiu realizar na sua totalidade. Bom, aí você tem uma interrupção desse processo com os governos Lula e Dilma. De repente vem esse terremoto, uma tsunami no Brasil chamada Operação Lava Jato, que parecia, para algumas pessoas, que seria uma limpeza ética no país, mas no fundo era a viabilização de um novo projeto político-econômico, a ponte para o futuro, governo Bolsonaro. Tudo isso faz parte de uma lógica, Lava Jato, Temer, Bolsonaro, e aí se encaixa nesse projeto de destruição da Era Vargas, por exemplo? Sim e não. Essa talvez seja uma questão filosófica de altíssima relevância. Imaginarmos nós se o que se passou com o Brasil era o único caminho possível, se não haveria possibilidade de existir uma sociedade de outro modo. Esta é uma reflexão fundamental. O que eu gostaria de expor aqui, que é o resultado de anos de reflexão, de pensamento teórico, político, filosófico e jurídico, é a ideia de que nós temos forças e determinações sociais que são determinantes, que são coercitivas para todos nós. Então, a ideia é a seguinte, a tese é a seguinte: o capital mais determinante do mundo manda nos capitais menos determinantes. Esta tese se chama, no vulgo, imperialismo. O que é imperialismo? Quem tem mais dinheiro manda em quem tem menos. Isso, basicamente, é a lógica. E também, não só econômica, mas também militar. Quem tem a arma maior manda em quem tem menos arma. Resultado: toda vez que um país quer crescer de modo capitalista, dentro do capitalismo, ele concorre com quem já está por cima.
Esta lógica faz com que este capital menor que está tentando subir venha a sofrer a concorrência e venha a sofrer aqui o impulso, o combate deste capital maior. Então, não há registro no mundo de países que tenham crescido muito e subido de patamar sem terem enfrentado, mediante guerra, as forças burguesas ou então sem terem se associado subordinadamente ao grande capital. Eu dou o exemplo da Coreia do Sul. Todos dizem que a Coreia do Sul é um baita exemplo de país que saiu do atraso e chegou ao primeiro mundo. Japão, outro país que saiu do atraso e chegou ao primeiro mundo. Pois bem, capitalismo associado ao estadunidense e servindo lá no Extremo Oriente de cunha estadunidense contra a União Soviética e a China e a Coreia do Norte. Portanto, contra isso, receberam um vasto investimento. É um capital que interessava associar-se ao capital estadunidense. Outros capitais, o da China, este enfrentou, mediante guerra, toda uma ordem burguesa nacional e internacional contra si, e, portanto, por pressão própria do país, este país se estabeleceu. Agora, países que nem pressionam, nem tampouco estão na geopolítica mundial com uma cunha de interesse. O que os Estados Unidos querem no Brasil contra o Paraguai? Não precisam de nada. Os Estados Unidos mandam no Brasil, mandam no Paraguai, mandam na Argentina. Então, não precisa daqui para chegar ali. Mandem tudo. Resultado, um país como o Brasil não cresce subordinado aos Estados Unidos. Quando quiser crescer, ele é decepado. Então, ou faz como a China, que mantém um território soberano, tem um exército que tem uma lógica nacionalista, não foi um exército cooptado pelo exército estadunidense, tem instituições que também querem ser soberanas, ou então toda tentativa se destrói. E isso foi com Getúlio Vargas, isto foi com Juscelino, isto foi com Jango, pasmem, isto foi também, de alguma maneira, com Geisel, foi decepado em algum momento, e isto foi com Lula e Dilma. O que já dá para perceber por aqui é que ou nós mobilizamos a sociedade inteira para aguentar o tranco da oposição nacional e internacional, ou não dá certo. Aí vem a questão, a Lava Jato, ela serviu a esse interesse muito plenamente. Ela estava já na conta dos Estados Unidos e da elite do Brasil? Eu não sei, mas eventualmente no meio do caminho foi o que apareceu e deu certo. Então, era uma luva que estava por aí, cabia na mão, foi esta luva que serviu para a mão e por meio dela foi feito o que foi feito. Muito interessante essa sua leitura histórica, de sempre que ela aponta, sempre que o Brasil tentou levantar a cabeça, veio uma força externa colocando o país no seu devido lugar. Agora, se o Brasil não está preparado, por exemplo, para uma emancipação completa, para um projeto total de soberania, então seria mais conveniente abraçar a chamada teoria da dependência, porque, na verdade, essa é a saída que um setor da elite falou, bom, já que não podemos enfrentar, vamos lá pela teoria da dependência, de repente caem algumas migalhas aí da mesa e a gente vai tentando levar por aí como um país periférico no capitalismo. Essa é a teoria que certa elite do Brasil, elite política e econômica do Brasil teve, e também certa elite política e econômica da Argentina teve, que é dizer, aqui a gente tem terra, tem pasto, tem boi, isso em especial na Argentina, e no Brasil também tem soja e qualquer coisa nesse nível, então vamos vender produtos de extração mineral, ou então agrícolas e pecuários para o exterior, e a gente vive bem assim com as migalhas. Exatamente esta é a noção da falta de soberania e da falta de luta de uma nação. Porque não tem condição do Brasil viver queimando floresta e vendendo carne para o exterior para o resto da vida, enquanto as pessoas estão fazendo chip, enquanto as pessoas estão fazendo nave espacial e a gente vendendo chifre de boi. Embora haja muito gado no Brasil, no entanto, não é isso que dá riqueza. Chifre não é algo que as pessoas queiram comprar. As pessoas até vendem ou dão de graça. Pois bem, o que eu estou dizendo é que neste nível não tem solução optarmos pela questão de sermos subordinados nessa dependência. A única opção nossa é, efetivamente, transformar as condições sociais. Mas este talvez seja o ponto central e a minha dor histórica nesses anos recentes, nesses anos de golpe, de crise, a minha dor muito grande é que nós não aprendemos, mais uma vez, com o que se passou. Porque a única possibilidade de transformarmos o nosso país e a sociedade é mobilizarmos o povo. Porque se o povo estivesse mobilizado, não havia golpe, não havia uma certa ilusão que se conta por aí, de que no tempo anterior havia muita corrupção e hoje não tem nada. As pessoas estariam sensibilizadas e elas estariam engajadas no processo de transformação.
Exatamente este foi o erro histórico das ditas esquerdas do Brasil, que não engajaram as massas, acreditaram que o povo, só melhorando a sua condição econômica, o povo já entenderia o que se percebeu, o que se passa. Faz muitos anos, Leonardo, eu tenho dito nas minhas aulas da USP, nos livros, que existe um aspecto central do qual nós nos esquecemos, infelizmente, que se chama ideologia. As pessoas pensam na sua cabeça, não é conforme apenas o salário que recebem e põem no bolso. É o salário, ele é fundamental, se ela está desempregada ou se ela está empregada, muda o que ela pensa da vida, só que não é só isso. Vem uma série de outras questões que são as ideológicas. O que é ideológico? Alguém recebeu um salário bom no governo Lula e Dilma. Muito bem, ele recebe o salário e de noite ele vai à igreja e o líder religioso diz assim para ele: Deus gostou de você, Deus te deu um bom emprego. Então, é verdade que a condição material e econômica explica muito para a pessoa, só que também é muito verdade que a ideologia é o processo pelo qual aquele dinheiro que ela tem ou não tem é reexplicado e é recontado para alguém de tal modo que ela pode ser conservadora, progressista, indiferente, reacionária, a partir de explicações ideológicas. Desde o começo do governo Lula, eu tenho falado, e falo francamente, eu não falo simplesmente para jogar a toalha e dizer, puxa vida, eu já sabia, como as pessoas levantam a plaquinha, já falei isso faz muito tempo. Não tenho glória nenhuma em dizer que eu falo isso desde muito tempo, mas eu quero falar aqui que desde o começo do governo Lula eu dizia para os companheiros e companheiras que estavam no governo e eram de esquerda, se reputavam de esquerda, que nós estávamos simplesmente abandonando a disputa ideológica das massas. Não tínhamos meios de comunicação de massa com grande impacto, não tínhamos uma disputa no nível da inteligência, da grande inteligência universitária, qualquer coisa assim. Resultado, nós não mobilizamos o povo. Aí, qualquer tentativa soberana nacional não tem um povo que aceite isso. Em geral, qualquer país do mundo, vendo a sua empresa petrolífera sendo tomada por um país exterior, o povo luta pela sua empresa petrolífera. Aqui foi o único caso em que o povo vestiu verde e amarelo, camisa da CBF, contra a corrupção, pedindo para os Estados Unidos levarem a Petrobras. Ou seja, faltou mobilização ideológica da nossa gente. Pois é, mas, enfim, quando a gente fala o povo, isso não foi um setor da classe média, ou setores da classe média? Como é que a gente faz essa distinção? Porque será que nunca houve assim? Será que não é uma coisa histórica da tradição brasileira de ter uma classe média que reproduz os valores da elite, de uma elite que sempre se coloca como antinacional, escravocrata, antidemocrática, enfim, é possível qualificar aquilo lá como povo? Esses verde-amarelos que saíram nas ruas naquele momento? Na verdade, tanto faz a classificação que nós damos para a classe média, se é um pedaço do povo, se é uma classe associada à elite. Porque o que se passa em termos ideológicos é a mesma coisa de cima a baixo, se tomarmos a escala das classes sociais. Toda pessoa que vive numa sociedade capitalista pensa uma ideologia capitalista. Brasil, Estados Unidos e qualquer país do mundo, China, qualquer um está tentando fazer negócio, tentando ter lucro, ou tentando receber um salário maior. O que estou dizendo aqui é que esta forma de pensar, num caso como o do Brasil, nos constituiu para uma certa formação social na qual nosso movimento social, nossa dinâmica social, nos faz imaginar que somos um país que não devemos aqui estabelecer uma economia soberana, uma economia própria, uma economia autônoma, que nós somos sempre lacaios dos Estados Unidos. Agora, quem nos faz pensar isso? Tem muito intelectual, tem muita gente, tem muito canal de comunicação, eu dou os parabéns aqui para o Brasil 247, tem muito canal que não pensa assim. Nós aqui somos exemplos da exceção. No entanto, a regra é pensar o contrário. E aí eu lembro de um grande economista do Brasil que morreu, inclusive na década de 70, morreu muito jovem, chamava-se Reginaldo Pires. Ele, inclusive, é um economista muito lembrado, com os poucos livros que escreveu. Uma vez ele escreveu assim: a ideologia que domina o país não é a melhor ou a pior, não é o mérito da ideologia que faz com que uma ideologia domine, é a quantidade de aparelhos que repercutem esta ideologia. Então, se nós pegarmos todos os aparelhos que repercutem ideias de esquerda e pegarmos os que repercutem ideias de direita, é isso aqui, a diferença é abismal.
Não importa se é de direita, diga a Terra é plana, a Terra é redonda, não importa o que fale no conteúdo. É o hábito da pessoa todo dia escutar aquilo, que Deus está no céu, odeia transexual, que Deus é branco, que Deus é velho, ou então que existe a mão invisível do mercado. Qualquer loucura que se venha dizer, se eu disser 40 vezes por dia, enquanto o outro lado só diz uma vez por dia, eu já perdi. Então, a questão é de quantidade de aparelhos. E esses aparelhos passam pela elite econômica, pela classe média e pelo povo, em desgraça de todo mundo, porque, efetivamente, o empresário que bateu palma por um pato na Avenida Paulista da Fiesp, hoje perdeu o BNDES, hoje perdeu o banco público, banco estatal que pudesse financiá-lo, então ele está vivendo a vida hoje numa rede, vendendo sua empresa, ele se ferrou, a classe média gerente da empresa dele se ferrou e o povo se ferrou junto. Interessante, porque, inclusive, as elites são prejudicadas também por esses aparelhos ideológicos, vamos dizer assim, dessas ideias entreguistas. O Walter fala, Alisson, como mobilizar e engajar efetivamente o povo numa revolução? O que as diferentes áreas da universidade, política, sociedade podem fazer? Se a discussão é ideológica, né, vamos dizer assim, é você antes construir as ideias, vencer no campo das ideias, para depois efetivamente mudar a realidade, e a disparidade é tão grande, qual que é o caminho que você enxerga, aproveitando essa pergunta? Todos os caminhos de transformação social são feitos de acordo com as circunstâncias. Existe uma velha reflexão dos marxistas, que era de tática e estratégia. Se nós queremos transformar a sociedade, esta é a estratégia de longo prazo. Quais são as táticas? São aquelas que se apresentam para nós no tempo histórico em que nós estamos. Então, tem tempos que são fascistas, a tática é tentar acabar com o fascismo, voltar a ter um certo equilíbrio e depois, então, dar um passo adiante. Táticas são variáveis, a estratégia que é essa. A minha dificuldade, minha dor mais profunda, é que as esquerdas do mundo, e aí não vai nenhuma crítica só ao Brasil, volto a dizer, o Brasil é simplesmente mais um país desgraçado dos tempos de hoje. Isso se dá com todos os países do mundo. Estados Unidos tem esse problema, Europa, seus países, esse problema, mundo inteiro. O nosso tempo é um tempo desgraçado, porque as lutas de esquerda pararam de falar em revolução, pararam de falar em saída do capitalismo e chegada ao socialismo. As lutas foram contidas pelo capital desde a década de 50 e 60, e então, na década de 70 e 80, as esquerdas jogaram a toalha e elas disseram, ok, eu defendo as instituições burguesas, eu defendo as instituições do capital, desde que eu consiga algum incremento, alguma melhoria. Então, era direito a voto, era a extensão do voto a minorias, era a possibilidade de fazer uma certa inclusão social, mais para lá, mais para cá, e as esquerdas do mundo foram perdendo a coragem de falar em revolução. O caso da América Latina, nós dizemos, a esquerda dominou há anos atrás, 10 anos, 15 anos, dominou praticamente a América Latina inteira. Pois bem, o único governante da América Latina inteira, de esquerda, que falava a palavra socialismo, revolução de vez em quando, mas socialismo, era Hugo Chávez. Os demais não falavam a palavra socialismo. Diziam até, eventualmente, precisamos socializar mais a sociedade, ou algo assim. Mas o único que teve coragem de falar em socialismo foi o Hugo Chávez. Pasmem, o único país que não caiu até agora da América Latina é a Venezuela, e segundo dizem, porque eu também não sei se é tanto assim, não tem papel higiênico por lá, o povo está passando fome, e efetivamente milhões estão fora do país, mas o que eu quero dizer é que houve uma mobilização ideológica naquele povo. Se teve resultados, se o país cresceu ou não, é outra questão, mas efetivamente falavam esta palavra. No resto da América Latina, não foi falada essa palavra. Hoje, nós não temos arma na mão para combater os demais discursos, porque se o nosso é a defesa das instituições e o da direita também é a defesa das instituições, qual que é a nossa diferença para a direita? Aí as pessoas dizem, porque a esquerda defende as instituições e não rouba, mas aí alguém de esquerda rouba, acabou o discurso moral, é que a esquerda inclui e dá Bolsa Família, mas aí chega um governante como o atual do Brasil, e por um golpe de sorte, ele dá R$600 para cada pessoa, e o governo anterior do PT dava 200 para cada pessoa, nesse golpe de sorte desmonta, sem querer, toda a lógica de dizer, vou incluindo aos pouquinhos, 200, 300, não quebro o teto dos gastos, não quebro o arcabouço econômico neoliberal, vou incluindo aos pouquinhos. Hoje dá um golpe de mestre e dá mais
porque ele é alguém da direita e pode quebrar o teto dos gastos, ele dá mais do que a esquerda deu. Então, efetivamente, tendo o mesmo discurso de defesa das instituições da direita, nós não temos nada. O primeiro passo para um dia transformar a sociedade é falar do horizonte que devemos ter e que queremos lutar. Até hoje, no Brasil, as esquerdas que disputam voto, tirando gente muito residual, que não está na disputa de voto, ou então vai até para uma eleição, mas ganha 0,001% dos votos. Estou dizendo que quem disputa voto, até hoje no Brasil, não teve uma pessoa que tivesse a coragem de dizer minha luta é socialista. Alguém vai falar, nossa, mas seria chocante se alguém dissesse isso. O Bolsonaro ganhou uma eleição com uma partida de 2 anos, saindo do governo Temer para lá, dizendo coisas como, eu vou quebrar tudo, eu vou mudar tudo. 40% da população votante votou num homem que prometeu quebrar tudo e mudar tudo. Quem devia falar que vai mudar tudo somos nós. É o discurso de esquerda, é o discurso transformador. Mas como a esquerda fica colocando panos quentes, fica colocando toalhinha quente, dizendo vou melhorar as instituições, não vai ter golpe versão 2, qualquer coisa dessa. O povo não quer saber disso, o povo quer partir para o quebrar tudo. E então alguém que venha dizer, eu vou quebrar o sistema, STF está tudo errado, eu vou dar um golpe, o pessoal bate palma e a esquerda parece cordeirinho. Então esse discurso está aí no vácuo, quem aproveita esse discurso é a extrema-direita e a esquerda não consegue fazer um encaminhamento que não seja esse, defender as instituições. Sabe qual é a pior tristeza minha, Leonardo? É dizer que se um dia a esquerda voltar a ganhar eleições no Brasil e voltar ao poder federal, a esquerda não aprendeu com o erro. Ela continua defendendo legalidade, republicanismo, democracia, as instituições, as ordens e vai escolher o primeiro da lista tríplice para qualquer coisa que houver por aí. Não aprendeu nada. Muito bom chegar nesse ponto da esquerda que não aprende com o erro para a gente entrar, então, nessa discussão do que é a justiça, né? Por exemplo, uma esquerda que chegue ao poder e defenda a ordem legal, a ordem constitucional, a ordem estabelecida, ela está defendendo o quê? O que é essa ordem, né? Se ela não chega com o desejo de transformar a ordem. O que ela representa, quais valores, quais interesses, enfim. A esquerda que disputa votos só pode ganhar votos dentro da ordem e vai manter esta ordem. A democracia não muda nada em lugar nenhum do mundo, não tem ilusão. Não houve uma experiência histórica de país no qual a esquerda tenha ganhado votos, tenha dito assim, com os votos eu vou me legitimar e fazer uma transformação social, vou chegar ao socialismo, e as instituições disseram, puxa vida, que coisa boa, vamos lá, juntos chegaremos lá ao socialismo. O cara que tentou fazer isso foi Salvador Allende. Ele levou uma bomba no Palácio de la Moneda, em Santiago do Chile, e acabou aí a experiência institucional de transformação. Não tem experiência democrática que consiga transformar essas condições. Não tem ilusão de que uma esquerda que disputa votos não consegue falar radicalmente contra as instituições do capitalismo. Isto eu não tenho ilusão nenhuma, não espero, inclusive, que PT, PSOL, PCdoB e os demais partidos de esquerda tenham esta coragem, este peito de chegar no público e dizer eu sou contra a ordem. Em geral, quem tem peito de fazer isso é a extrema-direita. A esquerda institucional é relativamente covarde. Pois bem, no entanto, não é essa a minha questão. Minha questão é que, passo a passo, se a esquerda toma as instituições, ela tem condição de disputar a sociedade a partir de um plano maior, a partir de um patamar melhor. Então, o que seria isso? O que seria esse patamar? Eu dou o exemplo, mais uma vez, da Venezuela. Lá tem Telesur. Nós deveríamos ter a Telebrasil. Nós não tivemos. Tivemos uma experiência bonita, inclusive a Tereza Cruvinel, que trabalha, que tem aí, todo dia está com você no Bom Dia 247, teve uma experiência com a TV Brasil, com a EBC. Foi uma experiência bonita, notável, mas pequena, não confrontou efetivamente os meios de comunicação. Então, o que estou dizendo é que não tem uma ilusão de que alguém ganhando uma eleição, no domingo de manhã chegue na rua, para a rua e diga, agora vou mudar tudo. É que estou dizendo que esta condição de ganhar um passo a mais poderia tensionar melhor a sociedade, de tal modo que, então, em um outro momento, a sociedade tivesse meios de mobilizar a população, de conscientizá-la, de esclarecê-la e ter este patamar mais avançado de vanguarda para transformar. Eu dou o exemplo de universidade. Nós, efetivamente, saímos de um quadro do tempo do Fernando Henrique, de pouca gente que ia para a universidade. Lula e Dilma permitiram muita gente na universidade.
eu ficava extremamente triste quando eu observava a nossa gente brasileira chegando na universidade nos tempos de Lula e Dilma. Como é que era isso? Universidade privada, na qual o governo bancava uma menina pobre e um menino pobre para entrarem no curso de ADM, administração, para aprenderem, não mexam no meu queijo, é Jesus o maior vendedor do mundo. Coisas que se pegam em livros de banca de aeroporto, enfim, livros desgraçados de marketing do pior nível possível. Isso se ensinava no curso de ADM, meritocracia, Mises, outro mais, porque na faculdade de ADM, de uma faculdade privada, a lógica é a lógica do capital. Então, o governo de esquerda pagou para um pobre aprender uma ideologia de direita numa faculdade que quem ficou rico foi um dono de direita. Então, o que estou falando aqui é que, efetivamente, não teria ilusão de ser altamente radical um governo que ganhasse as instituições, mas ele poderia tensionar e ver no que vai dar. É isso que, eventualmente, alguns governos um pouco melhores em termos de luta ideológica tentaram fazer. Hugo Chávez, eu volto a dizer, é um exemplo disso. Ele dava um cravo e outro na ferradura, porque tinha que defender a defesa e, ao mesmo tempo, falava em socialismo. Ia tensionando. Isso nós não fizemos, efetivamente, no Brasil, e agora nós não temos nada. Nem instituições, nem povo mobilizado, nem ideologia. A gente tem que começar tudo novamente do zero. Alisson, olha esse comentário importantíssimo. Muito boa a sua reflexão sobre FIES, enfim. No dia em que o povo brasileiro tiver consciência de uma revolução, será possível esse povo vencer o capitalismo sem violência, sangue e armas? A questão de uma revolução pela força. Você acredita nesse como único caminho para uma revolução brasileira ou, eventualmente, numa revolução virtuosa pelo campo das ideias, pela conscientização, por conquistar corações e mentes do povo brasileiro? Você acha que é possível uma revolução ideológica antes de uma revolução armada? Sou um pacifista, sou alguém que tem, por constituição pessoal, a beleza, a filosofia, a paz, a arte, a música, a pintura, a escultura. Obviamente, eu imagino que o povo, entendo a opção de fazer uma revolução tranquila, uma revolução serena, e sair por aí atirando e dando tapa e pedra nos outros, o povo não é louco no sentido de escolher entre pedra e flor e paz e uma pombinha da paz, escolher a pedra contra a pombinha da paz. Obviamente, eu penso que um processo de transformação social, da parte do povo explorado, é um processo efetivamente sereno. A questão não é essa a pergunta é outra. O que faz o capital quando o povo se conscientizar e resolver transformar a sociedade? Então, a pergunta tem que ser transferida para o dominante de hoje. Porque o dominado, via de regra, a vida dele é tão desgraçada que ele prefere um certo passo de segurança. Ele não prefere sair atirando a esmo. Pois bem, a pergunta é, o capital do mundo, toda vez que viu perder o seu poder, o que esse capital fez? O capital, via de regra, agiu com uma violência extrema, uma violência, inclusive, exemplar. Por isso, as lutas de transformação social, via de regra, enfrentam esta violência extremada do capital, que foi o caso do Chile, mais uma vez eu volto a dizer aqui, do Salvador Allende. Salvador Allende era alguém da pombinha da paz, era alguém, inclusive, muito distinto, um médico, um homem correto, humanista, um homem de muito boa posição. Quem era o malvado da história era o Pinochet. Então, a pergunta sobre transformação social tem que ser transferida para os Pinochets da vida. Será que os Pinochets aceitarão a vontade da maioria do povo? Será que democracia essa gente aceita mesmo? Porque no dia em que 90% do povo votarem por transformar a sociedade, eles vão aceitar o veredito? Vejam, a elite não aceita nem sequer que um pobre pegue avião, já começa a fazer esse discurso de elite, dizendo, onde já se viu, o país acabou, agora eu chego no aeroporto, parece uma rodoviária. Se não aceitam nem pobre no aeroporto, que dirá o pobre fazer uma transformação social efetiva? Então, essa pergunta da revolução, eu espero, inclusive, poder dizer que a maioria do povo do mundo é pacífica, é da paz, é Papa Francisco versão universal, coisa assim. A pergunta transfiram para o capital, perguntam o que ele vai fazer nessa hora H. Ok. Walter Silva perguntando, professor Alisson, o senhor consideraria entrar na política para ajudar a liderar um processo revolucionário? Como os centros socialistas podem ajudar? Você tem atividade política direta ou não? Enfim, eu consideraria, como ele pergunta. Deixa eu contar um pouquinho de algumas questões pessoais, que em geral não conto em entrevistas, e o Leonardo vai me dar aqui
o ensejo de falar dessas questões devido à pergunta do companheiro Walter Silva. Quando eu comecei a minha trajetória intelectual, minhas pesquisas, minhas reflexões, minhas ideias na universidade, na USP, muito jovem, eu me tornei professor universitário aos 22 anos de idade. Eu já era professor universitário. Entrei na faculdade aos 17 anos, coisas mais. Ao tempo em que comecei a desenvolver essas minhas ideias de filosofia, política e direito, que é a minha matriz, minha base, na Faculdade de Direito da USP, eu enfrentei um quadro no qual era vergonhoso, as pessoas não tinham nenhum apreço por pensar as categorias da sociedade a partir do marxismo, a partir do campo crítico. Porque era o tempo do Fernando Henrique Cardoso, era o tempo do começo do Lula, e esses dois campos eu quero aqui chamar a atenção, seja o da direita neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a esquerda que embarcou no início do governo Lula, esses dois campos eram radicalmente contra o marxismo, radicalmente contra falar sobre socialismo. O governo Fernando Henrique Cardoso, não precisa nem gastar saliva para explicar por que ele é contra o marxismo ou o socialismo, ele é de direita, é um governo liberal, privatista, outros mais, mas as pessoas ficam surpresas como é que o começo do governo Lula era um governo que não falava de questões marxistas, começo, meio e fim, e governo Dilma junto. Porque, efetivamente, naquele tempo de 2003, então, no começo do governo Lula, os movimentos jurídicos, a lógica jurídica, inclusive do governo, mediante mais Tomás Bastos, outros que estavam no Ministério, era uma lógica quase igual do Fernando Henrique Cardoso. Portanto, gente de direita foi ao governo na parte jurídica, inclusive muitos órgãos foram nomeados, aparelhados por ex-tucanos dentro do governo Lula. O CAD é um exemplo disso, ele foi um órgão que foi praticamente nomeado pela direita, mediante um governo de esquerda. Ministros do STF, não vou dizer todos, mas uma parcela deles era uma parcela de direita. Então, eu dizia naquele tempo, logo no começo, que eu tive que enfrentar naquele tempo uma reação, seja da direita neoliberal, ou seja desta esquerda das instituições, da ordem, que não gostava da leitura crítica do capital. Pois bem, desde lá até hoje, eu tenho formado uma geração de filósofos, juristas, que vêm a mim, meus alunos, meus orientandos, do Brasil inteiro, do exterior, para poder entregar para uma nova geração uma crítica estrutural do capitalismo, para poder desenvolver esta crítica. E, graças a isso, eu tenho uma felicidade muito grande. Via de regra, eu tenho muitos alunos e alunas que vêm a mim de todos os partidos de esquerda e não só de partidos, de instituições partidárias. De partidos, eu posso dizer aqui de PT, PSOL, PCdoB, PCB, PSTU e tantos outros mais. Enfim, tem muita gente comigo nessa estrada, de tal modo que o meu papel nestes anos todos tem sido de poder pensar, escrever e desenvolver o que é a reflexão mais avançada da filosofia, da política e do marxismo no século XXI, uma vez que houve aqui uma espécie de elo que foi perdido, uma espécie de vácuo entre o velho marxismo e as velhas lutas revolucionárias, esse tempo liberal, institucional, e não havia uma nova geração marxista. Então, eu comecei a desenvolver esse trajeto, de tal modo que eu posso dizer aqui, para a pergunta do companheiro, a minha função primordial, e eu fico muito feliz com isso, é dar luzes, é poder refletir, esclarecer uma vasta mobilização de esquerda de vários partidos, inclusive fora de partido, revolucionário, até no sentido de movimentos mais de base, e este é o meu papel primordial. Fico muito feliz quando muitas coisas que eu falo, que eu escrevo, aliás, que eu escrevo faz 10, 20 anos que eu publico, há tanto tempo hoje, com esta novidade cada vez maior da internet, eu vejo uma nova geração de marxistas, uma molecada que bebe muito disso que eu reflito, inclusive usa meus exemplos, usa meu raciocínio, meu modo didático de explicar as coisas. Fico feliz. Essa é a minha contribuição principal no campo político. Muito bom. Inclusive, como diz aqui a nossa telespectadora aqui, a Gorete, ela fala assim, olha, para participar de um processo revolucionário não é condição necessariamente ocupar cargo político. Vejam como participa a TV 247, comunidade e tantos movimentos sociais. É interessante quando você fala que os governos do PT não mencionavam a palavra socialismo, e uma vez eu estava conversando com o Jones Manuel, que é dessa nova geração de pensadores, e ele fez uma crítica ao Lula. Ele fez uma crítica ao Lula que, aos meus ouvidos, soaria como um elogio. Ele falava, olha, Lula foi
o melhor gestor do capitalismo brasileiro, mas não além disso. Eu falei assim, poxa, mas eu sempre gostei do Lula exatamente pelo fato dele ser o maior gestor, o melhor gestor do capitalismo brasileiro. E o que ele colocava ali, o que estava implícito na fala dele, era a necessidade de uma superação do capitalismo. Curiosamente, no 7 de setembro, quando o Lula fez um pronunciamento, ele pela primeira vez falou em superação do capitalismo. Será que hoje, a gente não pode falar por ele, mas será que hoje ele tem a visão de que a experiência dele foi limitada pelas condições daquele tempo? Será que hoje é possível imaginar uma superação capitalista ou até o colapso do sistema, se a gente imagina que os Estados Unidos estão num processo de decomposição, né? Você falava, um país ascendendo, vai vir o império de cima e vai esmagar. Mas hoje a gente vê, na verdade, uma decomposição nos Estados Unidos também. Então eu queria te perguntar sobre como você vê o quadro internacional, se é possível acreditar numa superação do capitalismo, não por uma revolução, mas por um colapso sistêmico. Passo para você responder a respeito. Eu nasci no ano de 1976. Quando começam as primeiras eleições, no final da ditadura militar, em 82, eu tinha 6 anos de idade. E eu me lembro, não sei por que me lembro disso, mas eu me lembro que aos 6 anos de idade, na eleição para governador do estado de São Paulo, quando ganhou o Franco Montoro, o Lula era candidato ao governo de São Paulo. E eu torcia pelo Lula, porque o Lula era do Partido dos Pobres, era, enfim, em favor dos oprimidos e coisas assim. Desde aquele tempo, eu, um pouco mais, enfim, para além disso, eu sempre fui de esquerda desde criança, então a primeira memória que eu tenho, de 6 anos, já gostava do Lula. Desde então, quando eu entrei na Faculdade de Direito, a Constituição já tinha quase 10 anos. Lá em 88, eu me formei na faculdade em 98, quando a Constituição fez 10 anos. Então, eu não vivi esse tempo da Constituição, eu era criança, quando eu ouvia na televisão a Assembleia Constituinte e coisas assim. O que eu quero dizer desse quadro é que existe, eu acompanho de criança esse processo que depois foi se desenvolvendo, existe algo na esquerda do Brasil que efetivamente foi muito problemático nas décadas de 70, 80 e daí para frente. A matriz teórica da esquerda do Brasil foi reconstituída, foi retificada na década de 80, 70 e 80 para ser uma matriz reformista, conservadora, institucionalista, defensora da ordem. Se nós observarmos as lógicas filosóficas que animam o PT desde a raiz, 90% são defesa das instituições. Então, o PT evitou falar de imperialismo, o PT evitou falar de enfrentamento total ao capital, de tal modo que foi esmaecendo esse padrão. Eu não vejo que o PT tivesse uma filosofia ou uma visão de mundo que então foi cambiada por outra. É a mesma, é a defesa da democracia e da ordem, desde a década de 80, desde que eu escuto, quando criança, o PT dando discurso até os dias atuais. O que aconteceu foi uma acomodação desse mesmo discurso, é só isso. Então, há um problema de base na leitura teórica pela qual este erro de base fez com que o PT chegasse ao poder, conseguisse, inclusive, grandes méritos. O que falou o nosso querido Jones Manuel é algo bastante claro. O PT administrou muito bem o capital. Ele é um bom administrador do capital. A esquerda administra muito bem o capital. Como Vargas é excelente administrador do capital. Só que o capital não quer a esquerda. O capital não quer ser administrado por quem não tem cara de capital. Então, depois de passar tudo isso, tendo sido, vou dizer, o pós-ditadura militar, o melhor governante, o Lula percebe que ele é mandado para a cadeia, ele percebe que alguma coisa tem de errado. O que então se pode concluir disso? Que, eventualmente, talvez seja fundamental estabelecer este choque de mudança teórica nas esquerdas institucionais do país. Efetivamente, mudar o padrão. Eu não sei dizer para você, Leonardo, em que momento foi isso, mas uma das entrevistas do Lula mais recentes, ele diz assim: eu nunca falei a palavra imperialismo porque eu era da esquerda mais moderna. Eu não gostava do velho partidão que falava assim, o Brasil não vai para frente por causa do imperialismo. Ele achava que o Brasil tinha que ir para frente do jeito que desse, sem falar contra o imperialismo. Aí ele diz, já não sei que entrevista foi essa, aí ele fala assim, hoje
passado tudo que eu fiz na política, eu, a Dilma, o PT inteiro, e golpe, prisão e outros mais, eu sou obrigado a pensar que o imperialismo existe. Mas vejam, isso é uma coisa agora de 2020, final de 2020, quando ele então diz que o imperialismo pode existir. Até porque ele foi preso pelo imperialismo, né? Ele foi um prisioneiro internacional. E essa palavra não vinha, é isso que eu quero insistir muito no fato. O imperialismo tinha que vir desde o começo na luta de esquerda, ele não veio. Sim. Olha aqui, não, muito boa colocação, mas só para dar voz aqui à comunidade, agradecendo aos assinantes que vieram, né? Desculpa, correram aqui os nomes, mas a Ione trazendo aqui, ó, o José Silva está na tela aqui, mas o senhor acredita que programas como Bolsa Família são instrumento do capitalismo para a manutenção da desigualdade? Do tipo assim, olha, vamos dar ali vamos garantir uma pequena paz social, mas ainda assim manter a desigualdade. O Eduardo Moreira fala, lembrando que Alisson Mascaro estará hoje 19 horas no Resistentes, então dando força lá para os nossos amigos do Resistentes também. Hoje a gente vê, por exemplo, até aproveitando essa questão de Bolsa Família, os grandes capitalistas do mundo, as empresas de tecnologia, as big techs, os bilionários, todos eles defendem renda mínima. Todos eles começaram a falar em renda básica universal. Será que a renda básica universal não é um mecanismo de garantir um mínimo de subsistência para as classes populares e a ex-classe média que pode virar povão e garantir a perpetuação de uma desigualdade em níveis extremos? Como é que você vê isso? Para onde caminha a humanidade, né? A gente vai para a superação do capitalismo pós-pandemia ou a gente vai para um sistema extremamente desigual, com boa parte da humanidade vivendo de renda básica? Eu junto essa pergunta, Tuxi, com a primeira sua sobre o plano internacional. As pessoas avaliam o cenário político-social, institucional, sempre conta a conta. O que eu quero dizer é o seguinte, põe um número aqui, tira outro aqui, subtrai, aumenta, etc. E a gente está fazendo a conta um a um. Eu quero sugerir aqui, aproveitando esse espaço tão especial da TV 247, eu quero sugerir colocar todos os números do capitalismo e das sociedades mundiais e passar o traço e fazer o balanço geral. Que vem a ser esse balanço geral que quase sempre não é feito filosoficamente. Eu volto a dizer, as pessoas estão brigando para saber se o STF vai melhorar, o que acha da nomeação do Cássio Nunes e coisas assim. Esta é a conta do dia. O que é a conta geral do capital? A conta geral do capital, o pensamento geral sobre o capital, percebe que o capital é um sistema de exploração e de crises. Nós vivemos efetivamente uma crise do capital que explodiu em 2008 e passa até os dias de hoje, 12 anos já passados, sem se resolver. O povo do mundo está passando fome, cada vez mais desemprego, cada vez mais miséria, e a condição não resolve. No mundo inteiro, ela não consegue se resolver. Pois bem, o capitalismo vai para onde? O capitalismo está tentando fazer com que, sem grandes câmbios sociais, sem grande mudança, ele consiga manter a sua desgraça por um prazo de décadas. Do jeito que o capitalismo está fazendo nos últimos tempos, ele está buscando encontrar um modelo de colocar o povo numa condição de exploração ainda maior e da máquina da acumulação se manter. Nos Estados Unidos, a crise de 29, o Roosevelt, na década de 30, quando tentou estabelecer um padrão, eu diria, desenvolvimentista nos Estados Unidos, ele enfrentou uma reação do capital que foi extremada. O Roosevelt foi considerado por alguns, isso é uma ironia, claro, mas era assim que se imaginava, quase um socialista, porque ele efetivamente queria coisas como condições mínimas de salário, enfim, lógicas como estas, que depois, em algum grau, outros países do mundo também deram de bem-estar social. Pois bem, o capital, quando enfrenta a crise, ele não quer um câmbio extraordinário da sua estrutura, ele quer aumentar os seus ganhos. A crise é negócio para o capital, sempre foi negócio para o capital. Qual é a solução, então, de acomodar o povo cada vez mais miserável? A solução é quebrar os direitos sociais e colocar o povo na uberização da vida. Ou seja, todo mundo é microempreendedor individual, todo mundo não ganha quase nada, todo mundo é empreendedor 2.0, qualquer coisa que seja nesse nível, e em troca se dá isso que se chama de renda básica universal. Então, é a opção, ao contrário daquela que foi a da CLT do Getúlio Vargas, é não dar salário às pessoas e dar uma rendazinha básica para todo mundo, é uma opção pelo consumo. Esta opção, ela não se aguenta em longo prazo, porque as pessoas não podem viver simplesmente de pequeno consumo para subsistência.
Só que o capital pensa no dia de amanhã. Um CEO, ele não tem uma cabeça do capitalismo para dizer, daqui a 40 anos o capitalismo acaba. Ele quer o lucro da empresa para daqui a 2 anos, para ele pegar também uma soma extraordinária e pescar no Rio do Jereré. Então, o que estou dizendo é que o capitalismo está numa situação na qual ele não quer se mudar, o povo também não consegue ter cabeça, energia, palavra, horizonte para mudança. E qual é a solução de acomodação? Um povo cada vez mais miserável e esta elite cada vez mais rica, jogando migalhas desta forma de inclusão via consumo pelos padrões piores possíveis. Este é o quadro no qual o capitalismo se arrasta na sua crise pós-fordista ou neoliberal dos dias de hoje. Muito boa explicação, brilhante aqui, ó. Bom, Sérgio Leitão nos apoiando, agradeço muito ao Sérgio Leitão. A Regina Chaves dizendo, professor, o Bolsonaro fez o discurso de destruição do sistema apoiado pelas Forças Armadas, sistema financeiro e judicial. Com a esquerda seria muito diferente. É bem interessante esse comentário, porque foi um discurso de destruição contando com as forças da ordem. Tem comentários aqui defendendo o professor Alisson no STF. Mas eu quero fazer uma pergunta de natureza internacional, né? Se o senhor acredita que nessa disputa entre Estados Unidos e China possa se abrir uma perspectiva nova para a humanidade. Como é que o senhor vê o conflito Estados Unidos e China e as consequências disso para os modos de produção, enfim, e para a própria conscientização da humanidade? Obviamente, quando há 2 movimentos, 2 polos do capital, esses 2 polos concorrem entre si. Havendo um polo só, ele é uma espécie de domínio imperante no mundo, quase no nível absurdo. Então, obviamente, havendo Estados Unidos e China, melhora a condição das lutas, dado que os 2 têm algo a oferecer e começa uma competição entre ambos. Quando havia só Estados Unidos, que foi o tempo do fim da União Soviética até os dias atuais, então eu diria que a década de 90 inteira, a primeira década dos anos 2000, e pelo menos metade da segunda década dos anos 2000, o poder estadunidense foi tamanho, tão avassalador, que não havia nada o que se fazer no mundo a não ser se entregar, isso pensou a maioria das pessoas, para os braços do imperialismo estadunidense. Então, efetivamente, a China é um segundo polo. Esse segundo polo tem uma outra dimensão, tem uma outra lógica. Um dia ela passou por uma revolução socialista, é um país que tem uma história peculiar, que é um país capitalista, tanto quanto é os Estados Unidos, mas aqui já há uma concorrência entre 2 interesses de acumulação, a acumulação estadunidense e a acumulação chinesa. Pois bem, eu vejo isso de modo positivo perante o quadro de um velho imperialismo de um polo só. Então, havendo 2 polos, melhor, dá para um país disputar os 2 lados. O Brasil, inclusive, é profundamente imbecil, porque agora que há 2 polos, é a hora de tentar vender para 2 senhores, dizendo, olha, vende melhor para mim, vende em preço melhor, ou então compra melhor de mim, porque senão eu vendo por outro lado. E o Brasil, na hora que estava optando por poder fazer uma concorrência boa entre China e Estados Unidos, o Brasil, então, quase de modo suicida, opta por fechar portas com a China e se entregar sem ganhar nada em troca aos braços do Trump e aos braços do Deep State dos Estados Unidos e entregar, então, o país aos Estados Unidos, sabendo que já é uma potência que está declinando razoavelmente. Então, eu diria neste quadro que são aqui 2 polos capitalistas em disputa. O que vai dar isso ainda não dá para imaginarmos, porque, efetivamente, quando a Inglaterra deixou de ser o polo imperial do capitalismo, imperialista, e os Estados Unidos tomaram a dianteira, isso foi quase que uma entrega de bastão. Um país passou para o outro. Só que era metrópole e colônia. Os 2 falavam inglês. O capital estava mais ou menos aglutinado entre Inglaterra e Estados Unidos. Então, foi uma transição de imperialismo bastante suave. Isso foi lá no final da Segunda Guerra Mundial. É verdade que a China e os Estados Unidos têm negócios intrincados. É verdade que os capitais estão cruzados. Uns têm a moeda chinesa, o outro tem a moeda estadunidense. No entanto, existem algumas formatações, existem algumas postulações, instituições políticas que são divergentes. A China não é a continuidade dos Estados Unidos. Em algum momento até tentou ser uma espécie de opositora dos Estados Unidos. Isso em especial no tempo de Mao Tse-tung. Ela teve que enfrentar o capitalismo internacional que fez uma guerra que destruiu profundamente o país, o tecido social chinês. Então, o que será isso, nós não sabemos. O fato é que não adianta também os demais povos do mundo esperarem em águas plácidas ver 2 grandes gigantes se debatendo para ver o que vai dar.
é preciso que as populações do mundo se mobilizem. Então, eu chamo aqui a atenção para a América Latina, para a África, para tantas outras regiões do universo, que devem aproveitar este ensejo da queda parcial de um gigante, da subida ainda grande do outro gigante, e tentar ver o que é possível nesse quadro geopolítico. Esta hora é a hora das possibilidades novas. Esta hora é a hora das tentativas sociais distintas. Então, efetivamente, quem sabe, em algum momento, a gente não faz o primeiro teste prático para a China. Como é que é o primeiro teste prático para a China? Como será um país que se declarar socialista, por menor que seja, como será a relação da China com esse país? Quando a China perder interesse econômico das suas empresas nesse país. Imaginemos nós que um país declare, então, por lá, a estatização dos meios de produção, como é que a China se comporta? A gente sabe como é que, historicamente, a União Soviética se comportou. Ela teve várias fases, inclusive, para tentar dar resposta a isso. Ela apoiou, em algum momento, Cuba, em algum outro momento ela não apoiou certas revoluções na África. Agora é a hora de vermos como é que os dois grandes polos do capital se comportam com mudanças mundiais. Então, está em aberto para observarmos a nova história. Muito bom. Professor Mascaro, eu não sei se o senhor é espírita ou não, mas chegou uma pergunta aqui da Valéria Salgueiro, como Mascaro concilia Marx com o espiritismo? E não conheço esse lado da sua personalidade, então, por favor. Eu tenho uma história de formação pessoal, minha família é espírita e tive uma boa formação nesse campo e, obviamente, não tenho nenhuma relação em especial com espíritas e o movimento espírita, embora haja até espíritas de esquerda, alguns deles, a professora Dora Encontre, talvez seja a mais notável líder espírita de esquerda, puxou, inclusive, um manifesto em favor do Lula, quando esteve na prisão, anos atrás. Então, efetivamente, nós temos uma história em qualquer mobilização religiosa de gente à esquerda. Isto é o início da minha trajetória, da minha formação, que depois vai se desenvolvendo cientificamente. Eu posso dizer hoje, tranquilamente, que isto foi um berço muito bonito que me permitiu, inclusive, pensar que o dia de amanhã da sociedade socialista também será muito fraterno, será muito humano. As pessoas se enxergarão como irmãs umas das outras. Muito bom. Aliás, isso aí, sempre que as pessoas falam em fraternidade, eu me lembro da música do Caetano Veloso, que ele fala: eu não tenho pátria, eu tenho mátria e quero frátria, né? Então é interessante como colocação. Eu vou colocar a página, na verdade, do professor Alisson Mascaro na Boitempo, como autor. Então, as pessoas podem encontrar na editora Boitempo Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Curso Livre Marx Engels, a Criação Destruidora, Margem Esquerda, Dossiê Governo Bolsonaro. Enfim, tem além dos vídeos, né? Tem muita produção de conteúdo em torno das ideias socialistas. Eu queria muito agradecer a sua participação. A gente tem agora a continuidade da nossa programação com o Giro das 11 e já deixar um convite para que a sua presença seja frequente aqui, porque com certeza eu estava devendo, vamos dizer assim, essa entrevista e acho que podemos dialogar mais vezes aqui também na TV 247. Leonardo, querido, parabéns pelo trabalho na TV 247, no Brasil 247. Eu tenho certeza que em um momento futuro a história contará a sua importância e a importância de esclarecer e de dar luzes para um tempo em que essas luzes foram apagadas e foram fechadas. Conte comigo para todas as ocasiões. Às vezes parece que a luz está fraquinha, aí a gente tenta botar uma vela maior. A gente está sempre acendendo as velas, mas a gente conta com a comunidade. Agradeço a todo mundo que assistiu e peço aqui a quem puder ser assinante, brasil247.com/apoio ou sendo membro no YouTube. Eu ainda vou te fazer uma colocação final sobre essa questão dessa esquerda reformista, né? Ela continua reformista na sua visão ou ela está migrando para uma esquerda mais revolucionária? Como é que... Mudou um pouquinho. Eu quando encontro a esquerda mais institucional, às vezes encontro deputados que vêm conversar comigo, governadores, enfim, senadores, até ministros de tribunal, alguma coisa dessa, mas dizendo da esquerda mais partidária, alguns deles me dizem: puxa vida, há uns anos atrás, você falava algumas coisas que para nós eram profundamente radicais, mas hoje a gente percebe que não tem instituição que salva a gente. Só vai preso quem é de esquerda, toda luta que for para a melhoria do povo, ela é dilacerada, destruída,
e então essas pessoas até já me dizem com entusiasmo que andam lendo meus livros e que andam pensando coisas um pouco mais próximas dessas questões. Eu sinto que já há uma pequena mudança. No entanto, o que eu gostaria de contribuir nesta entrevista hoje, a Tuxi e todos que me acompanham, o que eu gostaria de contribuir para a nossa caminhada. Eu não gosto de fazer aquilo que as pessoas às vezes fazem, que é uma espécie de tribunal dos erros da esquerda. Acho que é improdutivo, não é assim que se faz. Eu gosto de contribuir pedagogicamente, didaticamente, com ideias, para que a gente não repita os erros do passado. Então, meu propósito nunca foi de dizer, tá vendo, errou, eu já dizia, bem feito. Pelo contrário, eu choro o que se passou com o nosso país. Eu não gostaria que o nosso país estivesse onde está hoje. Ele poderia estar numa condição muito melhor. 10 anos atrás, o Cristo Redentor voava. Hoje, o Cristo Redentor já está caindo para baixo, destroçado. Pois bem, o que estou dizendo é que, ainda hoje, as esquerdas do Brasil não tiveram coragem de perder eleição conscientizando a nossa gente, nosso povo. Não falam que foi golpe, não falam de socialismo, não falam que está tudo errado, e então o que acontece? Elas perdem eleição como cordeirinho, porque essa eleição municipal é mais um exemplo. Ganha uma ou outra de esquerda, vai perder a maioria. Era o momento ideal de aproveitar o horário eleitoral gratuito e dizer: o capitalismo é um problema, a burguesia destruiu o país, vamos chegar com tudo, porque o povão gosta de coragem, o povão gosta de sinceridade, o povão não gosta de cordeirinho dizendo, então vamos defender as instituições republicanas. A pessoa quer saber do arroz e feijão, não quer saber de instituição ou de defesa da república. E falta isso para a esquerda. Então, efetivamente, Leonardo, eu gostaria de fazer com que a nossa luta de esquerda institucional no país tivesse a coragem de falar isso, para perder. Só que vai perder sem falar. Se perder falando, já está mobilizando o povo e dando vertente, dando sinal, dando seta. E com isto, então, chegaríamos ao segundo momento. Quem sabe esse espaço faz com que alguns dos nossos e das nossas se sacudam, se balancem e eles digam, já que é para perder, eu vou pegar a toalha, jogar no chão e vou sambar em cima e vou ensinar essa nossa gente. O povão está louco de vontade de transformar tudo e mudar a realidade. Há esperança. Obrigado, Alisson. Obrigado a todos que acompanharam. Obrigado a Beni Teixeira, fazendo um elogio também ao PCO. E obrigado a Adelina Lapa. Sigam conosco aqui. Grande abraço. Até a próxima. Até breve.